todos. Que Jesus possa nos abençoar mais um ano, né, que está encerrando 2021. Que esse estudo do Evangelho aos domingos e que no próximo ano, 2022, nós possamos dar continuidade, né, a esse trabalho que vem sendo realizado pela Casa Espírita Manuel Cândido. E nós, né, neste trabalho, neste pequeno trabalho, estamos dando, né, esse estudo, né, pequenino, mas com a ajuda da espiritualidade junto de nós. Então nós estamos estudando hoje, dando continuidade ao capítulo 17, no item 9, que traz para nós os superiores e inferiores. É uma mensagem trazida pelo espírito Nicolas de Madeleine François, é um cardeal Morlote de Paris, de 1863, que traz essa mensagem explicando para nós esse item, né, que esse espírito traz, nos orientando, que sobre superiores e inferiores. Então o Nicolas diz o seguinte, que tanto a autoridade quanto a fortuna que é dada para nós aqui neste mundo é um bem que nós recebemos de Deus. E este bem que nós recebemos de Deus, nós teremos que um dia prestar conta. Então ele vai esclarecendo, né, no decorrer da mensagem, essa posse que nós temos, essa oportunidade que nós temos e o que realmente nós devemos de fazer em relação a esses bens que nós recebemos de Deus. Então tudo aquilo que nós temos aqui na Terra, nós temos que estar ciente, consciente de que é um bem emprestado para nós. Nada pertence a ninguém, nem a fortuna e nem a autoridade. Então aqueles que estão no poder, aqueles que estão na autoridade maior, eles têm que ter essa consciência, eles têm que despertar neles esta consciência, senão danos virá em relação a essa lei de Deus, a essa lei divina, em relação àquilo que foi ofertado para ele, dentro da experiência que Deus concedeu a ele, né, na autoridade. Então ou ele tem uma missão, ou ele vai ter uma prova. E a qualquer momento essa missão e essa prova pode ser retirada, né? Então não é um bem que pertence ao homem que está aqui na Terra vivenciando essa experiência de fortuna e de autoridade. Então esse Espírito vem orientando, né, nós. Todo aquele que possui essa autoridade, essa fortuna, é um senhor, né, que obviamente ele tem um servidor, ele vai servir alguém. Ou ele é um soberano, ou ele é um rei que vai estar direcionando um povo, uma comunidade, né, um país, uma comunidade, né, uma sociedade. Então esses superiores, eles vão estar sempre acima dos inferiores. Então os inferiores vão ser sempre o povo, sempre os servos, né, que vão estar servindo a este que está numa posição superior de autoridade ou de fortuna maior do que a dele. Então vai ser sempre essa conta partida, vivenciando a experiência. Então, quanto um quanto o outro, né, deve estar na mesma posição, receber os mesmos bens divinos. Então, estão nessa posição. Então, ele deve estar consciente de que são almas, né, que estão em trabalho regenerativo, na Terra, né, em posições diferentes, mas o superior, o inferior está, né, ao cargo e o outro está ao encargo dele, do superior. Então, o superior tem que estar atento para essas almas que estão submissas ao seu poder, né, tanto da fortuna quanto da superioridade. E o espírito que está no poder, eles vão responder pela boa ou má direção que fizeram a esses subordinados. Então essas almas que estão sobre o controle, né, sobre a direção do superior, eles vão estar sendo direcionados ou para fazer as boas coisas ou para fazer más coisas. Então, quem está dirigindo, o superior, é que tem que ser mais responsável do que quem ele está dirigindo. Então, por quê? O que vai acontecer com essas almas, o desvio, os vícios que foram arrastados pelo exemplo que essa autoridade está dando, ou pelo aquilo que ela passou, aquilo que ela direcionou, a forma que ela direcionou, o que acontecer com essas almas, com essa humanidade, ele também vai responder. Vai vir a cobrança para ele, né? Tudo vai ser dado, mas tudo será cobrado.
né? Então, do mesmo modo, ele vai poder colher frutos dessa dedicação, né, para conduzi-los ao bem. Se ele conduzir muito bem essas almas, ele vai também colher frutos. Ele também tem a dádiva de Deus, a divindade, que ele conseguiu direcionar essa humanidade para o bom caminho. Então, toda pessoa possui na Terra uma missão, tanto faz no superior quanto no inferior. Então, esse espírito, Nicolas, ele vem orientar para nós. Não importa a posição em que a alma está, se ela está no grau superior ou inferior. Qualquer uma ela está numa missão, ela está cumprindo um dever. Por quê? Seja pequeno ou seja grande, não importa. O que é importante é a consciência do dever que ele vai cumprir. Né? Todas devem ser conduzidas para o bem. Né? Desvirtuado esse princípio, vai falir. Então, tanto que está no inferior quanto que está no superior, ela está submetida, né, a esse processo junto à divindade, de cumprir o seu dever. Então, tendo consciência, né, do que foi dado para cada um cumprir a sua missão ou sua prova. Né? Então, foi dado pela divindade. Não caberá a nós, né, fizemos com o bem que foi outorgado, foi um bem que nós recebemos, uma oportunidade, né, uma gratidão de Deus para com as nossas provas e as nossas expiações. E aí, Deus pode muito bem, né, quando nós chegamos em relação à fortuna, que é a parte superior, o que fizeste da fortuna que foi nos conduzida? E o que nós fizemos com a autoridade que foi concedida para nós? Então, o espírito que está encarnado nessa posição, quando ele tiver que prestar conta para Deus, ele vai ser interrogado na sua consciência, né? O que ele fez dessa fortuna, o que ele fez dessa autoridade que foi concedida para ele. Então, ele vai... os subordinados que Deus confia aos superiores, né? São para ele fazer, não é para ele fazer deles escravos. Não é para judiar, para prejudicar, para bater, para explorar, né? Eles não são instrumentos, as almas não são instrumentos dos superiores para cumprir os caprichos deles, a cupidez. Tipo assim, eu tenho esse poder, quem manda aqui sou eu e você tem que me obedecer, fazer aquilo que eu quero, porque você é inferior, você é menor. Não existe isso. Então, o espírito que é consciente, que ele tem o Cristo, né? Que ele sabe o que ele tem que fazer, Deus não fez dos superiores pessoas fortes, né? E ele vai confiar, ele confia que esses fortes, que esses poderosos, que esses que pegaram a riqueza, eles vão auxiliar os fracos a subirem até eles. Se eles têm força, se eles são fortes, ele vai ajudar o outro a subir. Então, é uma fraternidade de amor que vai estar presente na vida do superior, também do inferior, que tem que compreender o superior também. Ele deve obediência ao seu Senhor também, que está que está acima, né, que está no poder, que está na autoridade, que está na riqueza. Então, ele deve a ele. E aí nós temos aqui, né, nossa oportunidade de trabalhar. Nós somos empregados, nós temos o nosso patrão. Então, nós vamos obedecer, nós vamos servir aquele patrão até, né, um determinado ponto de cumprir a nossa missão ou a nossa prova em relação assim. O superior, né, que tiver no caminho do Cristo, que estiver contando este caminho, né, ele nunca vai desprezar o outro para baixo, ele não vai menosprezar, né, o espírito que está sob o seu encargo. Ele vai ajudar, ele vai cooperar, ele vai fazer com que ele possa crescer, tanto na parte material quanto na parte espiritual. Que o objetivo é que as almas possam chegar até Deus. Esse é o objetivo que Deus concede para nós, a fortuna, né, e a autoridade aqui na Terra, para comandar. Não tem distinções sociais, né? Não substitui, né, diante de Deus. Então, nada é maior do que Deus. Tudo pertence a Deus. E aí o Espiritismo vem trazer também, vem nos ensinar, né, que eu posso estar numa posição também, que hoje eu posso estar obedecendo, mas que puderam comandá-los ou poderão comandar. Então hoje eu estou numa posição, amanhã eu posso estar em outra, mais tarde eu poderei estar em outra. Então, da forma que eu sou tratado como superior pelos meus servos, eu também, quando eu ser servo, também eu posso ser tratado.
Então, se eu pratico bem, se eu faço bem, se eu direciono para o bem, quando eu estiver na posição de servo também, eu também vou passar a receber aquilo que eu dei. Né? É dando que se recebe. Então, nós vamos construir essas condições nos dois estágios, superior e inferior. Tanto o inferior quanto o inferior, eles têm deveres a cumprir. Todos são sagrados diante da divindade. E se esse inferior for espírita, ele vai entender mais ainda a sua consciência, vai mostrar, né, que cada um está na sua posição. Aquele está na posição de chefe e eu estou na posição submissa ao chefe. Então eu vou cumprir, né, sempre vou cumprir aquilo que for ortogado na minha experiência. Então, todos eles vão saber retribuir, não pode retribuir o mal com o mal, né? Tanto o servo quanto o superior sabe que não pode fazer essa prática em relação ao mal, um com o outro, porque as posições são trocadas. Ora eu sou um e ora eu sou o outro. Então, não posso questionar em relação às minhas provas, né, e a minha oportunidade. Então, se a posição em que eu me encontro agora acarreta padecimento, eu estou sofrendo, então eu vou reconhecer que nessa oportunidade eu mereço estar passando por isso. Que outra, quando eu mandava, quando eu era senhor, eu errava, eu fazia malvadeza, eu direcionava as almas para o mau caminho. Eu não fazia uma direção que o Pai queria que eu fizesse. Então eu estou tendo uma outra oportunidade agora, né? Se eu abusei da minha autoridade na experiência dos inconvenientes que aconteceu, tudo isso na experiência, eu perdi o meu tempo. Né? Então eu retorno novamente, então eu vou suportar essa posição que eu me encontro agora, né? Porque não tem outra melhor. Então a posição que nós estamos hoje é a posição melhor que o Pai encontrou para a nossa espiritualidade. Então vamos aproveitar e vamos desenvolver na posição em que nós estamos. Não importa se é superior, não importa se é superior. Que nós temos superiores e inferiores, né, na nossa experiência. E o Espiritismo vai nos ensinar o quê? O processo de resignação em relação a essas experiências que nós estamos submetidos. Como sendo o quê? Uma prova para a nossa humildade. Porque nós temos que desenvolver o nosso espírito de humildade, nós temos que ser humilde, né? Que vai ser necessário o quê? Necessário ao nosso desenvolvimento. Necessário ao desenvolvimento que nós devemos ter, né? Ao nosso adiantamento. Então, cada um, na sua posição, vai buscar o quê? O desenvolvimento dessa humildade, né? Se conter, né? Porque ele vai ter uma crença que orienta essa conduta. E hoje nós temos a crença na doutrina dos espíritos, que os espíritos vêm trazer, como o Nicolas trouxe essa orientação para nós aqui, em relação a essas duas condutas de autoridade e de fortuna, né? Então nós vamos procurar agir de forma diferente. Então nós vamos agir como desejaria que nosso subordinado pudesse parar conosco, como se fosse chefe. Então nós vamos agir de acordo com o que nós queremos de bem para o outro. Então tudo é relacionado ao bem. Então, cumprir as nossas obrigações, né, para consigo, para com os que estão em nossa volta. Então nós vamos querer desejar para nós aquilo que nós queremos para o outro. Compreender que toda negligência do trabalho de si é confiado. Então, né, então não vamos negligenciar com o trabalho que é da divindade. O trabalho não é nosso. Então nós estamos Deus confiou um trabalho para nós. Então nada é propriedade nossa, nada é nosso. Então Deus concede para que nós possamos construir esse reino junto, né? Então nós somos movidos pelo sentimento de dever que a nossa fé vai inspirando. Então nós vamos ter essa certeza que essa divindade está trabalhando, que tudo é concedido por Ele, que todos os bens pertencem a Ele, que nós somos apenas o quê? Um instrumento. Então nós temos essa certeza que todo desvio do reto caminho, tudo que nós desviar do próximo, né, tudo que nós apanhar do próximo para o nosso bem, para o nosso bem-querer, para a nossa superioridade, para o nosso egoísmo, que nós temos que estagnar com o nosso egoísmo, porque ele tem o poder das coisas materiais, das coisas aqui da terra. Ele leva nós para este caminho. Então nós é que vamos decidir qual o caminho que nós queremos. Nós queremos o caminho de Deus que nos emprestou ou do nosso egoísmo que quer toda a posse. Que esse bem é meu, que essa riqueza é meu, que esse dinheiro é meu, que essa fortuna é minha, que ninguém bota a mão, que eu não dou para ninguém e tudo isso é meu. Então eu posso ir para este caminho, porque a escolha é o livre-arbítrio. Então eu posso escolher
este caminho. E neste caminho que eu escolhi, eu posso decidir se eu vou ficar preso nesse egoísmo ou se eu vou para a parte de Deus, que isso tudo não me pertence, é um empréstimo que Deus me emprestou para que eu executasse aqui. Então, esse caminho significa que eu haverei de mais cedo ou mais tarde prestar conta dele. Então, eu posso escolher os dois. Do meu egoísmo, que tem posse, que tem poder e que tem toda a riqueza que Deus me ofereceu, mas que eu não reconheço isso, isso não foi passado nem por Cristo, nem pela doutrina espírita, eu não tenho esse conhecimento, então eu faço aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que eu desejo, que o meu egoísmo quer que eu faça, para mim e não para o outro. Essas almas eu não vou dar conta, eu nunca teria que falar nada disso. Então, quando nós somos para a espiritualidade, nós vamos realmente prestar conta de todos os bens que Deus concedeu a cada um de nós. Todos nós, né, teremos que ter essa consciência. Então, é isso que o Espírito de Nicola, né, veio trazer para nós, para que nós possamos refletir nesta noite em relação a este bem maior que Deus concede a todos nós, que nós possamos estar refletindo na nossa existência, na nossa experiência, na nossa missão e nas nossas provas aqui na Terra. E Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite, um bom fim de ano, né, um bom Natal, um bom ano novo, e que nós possamos no ano que vem estar retornando novamente, se Deus permitir, que assim seja. Obrigada a todos.